Minhas superalunas, meus superalunos e também vocês que sempre prestigiam nosso canal. Nós vamos aproveitar a aula inaugural da disciplina Parâmetros Constitucionais para o Desempenho da Atividade Policial para explorar alguns aspectos que unem nossa matéria com a morte do senhor Genivaldo Santos em uma ação praticada por policiais rodoviários federais. Como também tentaremos apresentar sua relação com a morte de George Floyd. Isso porque, no dia 25 de maio de 2020, George Perry Floyd Jr. morreu asfixiado e algemado no decorrer de uma ocorrência policial em Minneapolis, Estados Unidos. E por uma terrível coincidência, exatamente no dia em que se celebrava a morte de George Floyd, aqui no estado de Sergipe, tragicamente também em um mesmo dia 25 de maio, agora em 2022, na cidade de Umbaúba, Genivaldo de Jesus Santos, pelas últimas informações disponíveis, também asfixiado e algemado, morreu no decorrer de uma ocorrência policial. Porém, o caso Genivaldo Santos apresenta muito mais circunstâncias e incômodas coincidências com a morte de George Floyd do que gostaríamos de destacar. E percebam que não estamos apenas nos referindo ao triste fato dos dois casos terem ocorrido em um dia 25 de maio, ou mesmo o simples detalhe do nome dos dois se iniciar com a letra G, de George, e G de Genivaldo. Mas que isso, podemos inferir, da mesma forma que George proferiu a frase I can't breathe, que deixou o mundo estarrecido e fez o movimento Vidas Negras Importam ganhar ainda mais envergadura. Sinceramente, meus alunos, não me parece desarrazoado imaginar que em seus últimos momentos, quando já estava envolto naquela cortina de fumaça que inundou o porta-malas da viatura, compondo um cenário inacreditável e surreal, principalmente ao vermos a cena na qual nossos colegas tentavam insistentemente fechar o porta-malas do carro com a perna de Genivaldo Santos ainda do lado de fora, em uma conduta que não encontra precedentes e é, data vênia, inaceitável sob quaisquer parâmetros. Mas será que alguém duvida que, estando ali dentro, Genivaldo também não tenha dito, como George, eu não consigo respirar? Porém, diferentemente do que se registrou nos Estados Unidos, quiçá por estar dentro daquele camburão, não tenhamos conseguido ouvir as suas últimas palavras, a sua súplica, o seu pedido de socorro. E a análise de casos como esse, fazendo um devido trocadilho, casos como esse importam, nos obriga a questionar o modelo de ação das polícias como um todo e não apenas da Polícia Rodoviária Federal na condução de ocorrências policiais em geral e principalmente naquelas envolvendo minorias, pessoas negras, pretas e pardas, pobres, LGBTQIA+, pessoas com necessidades especiais, indígenas, as pessoas mais vulneráveis como um todo. E ainda mais especificamente, aquelas moradoras das comunidades, das periferias, das favelas, palafitas, enfim, das áreas mais pobres dos grandes aglomerados urbanos e rurais. Mas quem se inscreve aqui em nosso canal sabe de nossa postura proativa, de buscar soluções, de propor caminhos, desbravar labirintos, ao invés de ficarmos apontando culpados ou discutindo responsabilidades. Todavia, aqui em nosso canal, nós nunca iremos tergiversar sobre assunto algum. Assim sendo, desde já afirmemos, deixando clara a nossa posição, que entendemos peremptoriamente que não haja justificativa plausível para as condutas praticadas por nossos colegas da Polícia Rodoviária Federal naquela situação específica e que aquele caso exige ações de correção sérias, justas, mas exemplares e contundentes. Dito isso, para a nossa disciplina, o que importa é tentar entender e buscar soluções, medidas de profilaxia, que ajudem a evitar que uma ocorrência policial, aparentemente simples, evolua a ponto de findar com uma pessoa algemada, morta em nossas mãos.
Mas, nesse sentido, meus alunos, a nossa aula está imperdível. E o professor Santiago já começa assim. Vocês sabiam que não é crime conduzir um veículo automotor sem possuir habilitação? Como assim, professor? Mas e o artigo 309 da 9503 de 97? Opa, ótima pergunta. Contudo, somente irá saber em quais circunstâncias o crime previsto no artigo 309 do CTB pode ser aplicado ao caso concreto quem assistir nossa super aula até o final. E no episódio de hoje, nós também iremos conhecer um pouco da experiência do curso de atualização profissional. Um curso que reuniu em uma mesma sala de aula coronéis e soldados, sargentos e tenentes. Peraí, professor, que novidade é essa? É isso mesmo, oficiais e praças, todos juntos sob o lema de que conhecimento não tem hierarquia. Além disso, nós vamos identificar os aspectos constitucionais fundamentais aplicáveis à segurança pública. E, por fim, vocês irão conhecer os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, introduzidos a partir da Lei 13.675 de 2018. E, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. No período de 25 de setembro a 10 de novembro do ano 2000, a Polícia Militar de Sergipe formou a primeira turma de um dos trabalhos mais revolucionários em termos de desenvolvimento de tecnologias e definição de protocolos para atuação policial. Essa experiência, chamada Curso de Atualização Profissional, era dividida entre o curso de atualização profissional propriamente dito, o curso de pós-atualização profissional, o curso de capacitação profissional e o curso de estudos jurídicos e áreas afins. Esse projeto foi erigido sob a premissa de que o conhecimento não tem hierarquia. E ele foi pioneiro e quebrou paradigmas ao romper barreiras aparentemente intransponíveis, quando reuniu pela primeira vez em uma mesma sala de aula oficiais e praças, coronéis, capitães, tenentes, sargentos, cabos e soldados, lado a lado, para estudarem e construírem caminhos e soluções conjuntas para os problemas que vivíamos em nosso dia a dia. Mas as inovações do curso de atualização profissional não se esgotaram aí, e desde suas primeiras turmas se reuniam também para planejarem juntos o futuro integrantes de todos os demais órgãos da segurança pública, das Forças Armadas e também aqueles que julgávamos importantes e que aceitaram o convite para participarem da iniciativa. Assim, no intervalo de 10 anos, por suas mais de 20 turmas passaram oficiais e praças das polícias e das Forças Armadas, delegais, escrivães e agentes da Polícia Federal e Civil, policiais rodoviários federais, os à época denominados agentes prisionais e hoje policiais penais, guardas municipais, agentes de trânsito e até agentes de segurança privada. Todos em uma mesma sala de aula, discutindo, debatendo e procurando soluções para os problemas comuns. E o reconhecimento daquela iniciativa não tardou. Vindo não apenas através das instituições que liberavam seus membros para que pudessem participar dos cursos, mas também das polícias de outros estados da federação, que enviaram seus membros para conhecer aquele projeto. Agora, o apoio mais contundente veio mesmo do Poder Judiciário, que reconheceu na iniciativa uma forma de modificar o padrão comportamental de alguns de nossos integrantes, que ao serem condenados como critério para manutenção, por exemplo, do SUSI, suspensão condicional da pena, impunham-lhes a obrigatoriedade de serem inscritos pela Polícia Militar no curso de atualização profissional, dando respaldo e afastando todas as possíveis dúvidas acerca da importância do trabalho realizado. E o mais importante é que o organograma do curso, em seu conteúdo programático, trazia como primeira disciplina justamente nossa matéria, parâmetros constitucionais para o desempenho da atividade policial.
Esse conteúdo buscava ocupar um vácuo que naquele momento já fazia 12 anos, uma vez que a Constituição de 1988, que trazia novos ares para o modelo de país que se apresentava, exigia da mesma forma que as instituições policiais fossem redesenhadas a partir das premissas indicadas por sua visão de vida. Porém, somente em 2018, passados exatos 30 anos, é exatamente isso que vocês ouviram, somente 30 anos após, o artigo 144, seu parágrafo 7º, foi regulamentado através da 13675 de 2018, que abordaremos daqui a pouquinho. Todavia, ao estudar os parâmetros constitucionais para o desempenho da atividade policial, isso não significa fazer um mergulho estanque no artigo 144 da Constituição de 88, como muitos colegas insistem em propor. Afinal, quando se diz que a segurança pública é dever do Estado e é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, imediatamente o leitor mais atento deveria nos questionar perguntando: sim, professor, mas como esses órgãos diretamente vinculados à segurança pública devem atuar nesse contexto? Meus alunos, essa era a pergunta que nós deveríamos ter nos feito, só que em outubro de 1988. E, infelizmente, nós não o fizemos. Então, professor, afinal, quais seriam os critérios de atuação das polícias em um Estado democrático de direitos? Os protocolos operacionais seriam os mesmos? Nossos manuais precisariam passar por alguma revisão? Necessitariam ser atualizados? Olha, meus alunos, essa pergunta de vocês é muito importante. E vejam bem, muitos daqueles que se dedicam ao estudo do tema, a nosso ver de modo equivocado, imediatamente conduziriam seus alunos do artigo 144 para o artigo 37 da Constituição de 88, que define os princípios da administração pública. Porém, ainda que reconheçamos ser indeclinável a relevância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a consecução dos objetivos impostos aos órgãos da segurança pública, esses princípios precisam ser interpretados a partir de um arcabouço teórico muito mais amplo, do qual os princípios da administração pública apenas fazem parte. Daí, na busca dos critérios balizadores da atuação das polícias, devemos perceber que o nascedouro de toda a nossa formação precisa estar condicionado aos princípios maiores que regem o próprio Estado brasileiro, seja diretamente em nosso ordenamento jurídico ou através dos tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Portanto, falar em segurança pública com letras maiúsculas, com envergadura, pressupõe perpassar os princípios constitucionais, normalmente os princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana, conforme o artigo 1º, incisos 2º e 3º, respectivamente, da Constituição de 88. Como também a percepção de que nossas ações somente serão coroadas de êxito se refletirem os objetivos constitucionais fundamentais, previsto no artigo 3º, incisos 1º e 4º, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E foi justamente nesse sentido que o artigo 144, parágrafo 7º, foi regulamentado através da 13675 de 2018, que definiu a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Dela, para os objetivos da aula de hoje, vamos extrair do artigo 4º seus princípios fundamentais. Mas antes disso é preciso pontuar que se apenas bastasse a letra fria da lei, o seu artigo 4º resolveria boa parte dos problemas envolvendo os conflitos entre nós, policiais, e nossas comunidades, principalmente no que tange às altas cifras inerentes à letalidade policial em relação às pessoas negras nas operações de policiamento, incluindo-se o tratamento dispensado ao senhor Genivaldo Santos, na ocorrência levada a cabo na cidade de Umbaúba. Contudo, a pergunta que não quer calar é simples e incômoda. Algum de nós, do alto escalão de nossas instituições, ao policial lá na ponta, tivemos contato com a lei que definiu a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social? Nossos órgãos nos prepararam para conhecê-la, entendê-la, interpretá-la? As escolas de formação, nossas academias, já incluíram as sínteses e seus reflexos nos cursos de formação para os novos policiais? Foram promovidos cursos de atualização, pós-atualização, palestras, seminários, congressos?
Por exemplo, nós convidamos especialistas para debaterem conosco os impactos do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social nos planos estaduais. Alô, obviamente, estou me referindo aos estados que possuem algum plano de segurança pública. Mas, meus alunos, essa lei é de 2018 e acho que vocês já entenderam o que o professor Santiago está querendo dizer. É bastante provável que, por interesse pessoal, muitos de nós tenham buscado se atualizar a respeito do assunto. Porém, não pode ser dessa forma. Os canais institucionais precisam funcionar e funcionar continuamente, constituindo-se em um fluxo de construção de conhecimento célere e abrangente, mantendo contato constante com todos nós após o encerramento de nossos cursos de formação. E devo dizer que, infelizmente, os processos de pós-formação e atualização profissional, regra geral, têm sido negligenciados e constituem-se um dos principais gargalos em nossas instituições. Devo dizer que, por sua importância, eles deveriam fazer parte dos próprios planos de comando, dos planos estratégicos de cada instituição. Desta feita, vamos conhecer alguns dos princípios mais relevantes para a condução de operações policiais e que estão dispostos no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Inicialmente, o princípio do respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos. Em seguida, a proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Também o uso comedido e proporcional da força e, por fim, a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Com efeito, é imperativo acrescentar que esses alvissareiros objetivos de nada valem, meus policiais, sem a sua iniciativa, principalmente daqueles que entre vocês hoje estão em posição de comando, mas mesmo no comando de uma pequena guarnição ou de uma simples viatura. Portanto, se o meu policial na linha de frente não perceber a importância dele nesse processo, se nós não buscarmos a adequação de nossos protocolos àqueles pressupostos, todo o trabalho, todo o nosso esforço terá sido em vão. E o mais engraçado é que tais princípios nem precisavam ser regulamentados para que se operasse uma cirúrgica revisão de nossos manuais, pois eles já precisariam passar pelo crivo de uma leitura principiológica que unisse as regras de defesa das garantias individuais aos requisitos mínimos de segurança para nós policiais. Aliás, como meus alunos já sabem, os protocolos operacionais não devem ser utilizados apenas para demonstrar aos policiais o como fazer, mas principalmente eles servem de modelo para inexoravelmente demonstrar o que não pode ser feito, ou seja, se isso é o correto, por via de consequência, aquilo é completamente incorreto e inconcebível. Mas, no outro diapasão, recordemos que nos Estados Unidos, o dia 25 de maio de 2022 foi utilizado para as celebrações em memória da morte de George Floyd. Dentre os inúmeros eventos ocorridos naquele dia, um deles chama a atenção em importância e significado. Isso porque, simbolicamente, o presidente Joe Biden editou uma ordem executiva, que é uma espécie de decreto presidencial, que propõe, dentre outras coisas, sérias modificações no modus operandi da Polícia Federal Americana, principalmente com a proibição de ações e procedimentos que produzam enforcamento ou sufocação. Destarte, tendo o caso dos Estados Unidos apenas como referência, independentemente das esferas de poder, cada uma das instituições que fazem parte do pool de órgãos direto ou indiretamente vinculados à segurança pública, estando compromissados com a defesa da vida, dos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana, deveriam analisar casos como esse ocorrido em Umbaúba e estudá-lo de modo pormenorizado para entendê-lo e, sendo o caso, propor novos protocolos ou mesmo confirmar e validar os protocolos existentes. Mas no caso da morte de Genivaldo Santos, a nosso ver, não há o que se falar em revisar protocolos, porque simplesmente não pode haver um protocolo para um caso como aquele, orientando a devida forma de se colocar uma pessoa no camburão da viatura, por exemplo, lançar gás lacrimogêneo, fechar a mala, porém tomando as devidas cautelas para que a pessoa possa respirar de quando em quando. Isso seria o cúmulo do absurdo institucional.
E conhecendo a história e o legado da Polícia Rodoviária Federal, não tenho dúvidas que, da forma como aconteceu, nas circunstâncias nas quais se deu e pelas justificativas apresentadas até agora, simplesmente não existe um protocolo que se coadune com aqueles fatos. Aliás, é importante questionar como uma ocorrência simples, envolvendo uma infração administrativo-regulamentar e uma infração penal de menor potencial ofensivo, pode terminar com uma pessoa abordada, algemada e morta. Isso porque, segundo consta, a ocorrência teria se iniciado tendo em vista o senhor Genivaldo ter sido parado por estar conduzindo um veículo automotor sem a utilização de capacete de segurança. Conduta esta que sequer é uma infração penal, restringindo-se ao universo das infrações administrativas punidas com a devida autuação. No decorrer da ocorrência, sugeria em tese o crime disposto no artigo 309 da 9503 de 97, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, que se trata de uma infração penal classificada como de menor potencial ofensivo. Inclusive, valendo destacar que o delito disposto no artigo 309 se trata de um crime de perigo concreto, ou seja, a conduta ilícita não é simplesmente conduzir um veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação para dirigir. O tipo penal não se esgota nessa conduta. Nesse sentido, não é crime dirigir um veículo sem ter habilitação. Repetindo, como tipo penal de perigo concreto, a descrição da conduta exige que de fato o agente dirija o veículo automotor gerando perigo de dano, que deve ser aferido concretamente, à guisa de ilustração, pelo modo como o agente conduz o veículo, analisando a partir das circunstâncias de fato e não de sua presunção, ainda que coubesse sob aspecto administrativo regulamentar a aplicação da devida autuação. E mais uma vez, os casos Floyd e Genivaldo se encontram, visto que o caso Floyd também teria se iniciado a partir de uma infração risível, tentar utilizar uma nota falsa de $10, e no caso de Genivaldo, o não uso de capacete de proteção e segurança. Por outro lado, para finalizar, devo dizer que a participação da sociedade civil é fundamental para que esse processo seja levado a cabo com sucesso. A segurança pública, nós já estamos repetindo isso faz algum tempo, não é assunto exclusivo das polícias. Ao contrário, precisa da sociedade civil discutindo, debatendo, mas também abalizando as políticas de atuação e os protocolos procedimentais para a segurança da sociedade e também dos policiais, que ao agirem consoante as regras, teriam a certeza jurídica de que, ao encerramento do serviço, poderiam ir tranquilos para casa, com a certeza do dever cumprido. Portanto, nós, como instituição, é que devemos chamar a sociedade civil para a construção conjunta desses procedimentos, ou, no mínimo, para submetê-los, após terem sido elaborados, ao crivo do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, das lideranças comunitárias, dos órgãos de defesa dos direitos humanos, das minorias, negros, LGBTQIA+, enfim, todos aqueles que podem e devem contribuir de alguma forma. Todavia, a visão do Poder Judiciário, a leitura do Ministério Público, essas seriam contribuições ainda mais fundamentais, para que nós possamos entender exatamente se os nossos procedimentos estão em consonância com a leitura daqueles que irão nos denunciar e julgar. Desta forma, estaríamos muito mais próximos de atingir o grande objetivo desse curso, que seria apresentar propostas que ajudem a afastar as minhas policiais e os meus policiais do banco dos réus. E vale ressaltar que temos que trazer também a universidade para essa equação, pois é de lá, da grande seara acadêmica, que iremos extrair o conhecimento adequado para sustentar esse ressurgir. E isso tudo sem subestimar o enorme potencial, o enorme capital de conhecimento que nossas academias de polícia, que nossos centros de formação já acumularam durante todos esses anos. E mais, para nós aqui em Sergipe, seguimos o que fora proposto desde 89 pela Constituição de nosso Estado, que foi uma dentre as poucas constituições estaduais que tiveram a coragem de não copiar o texto da Constituição Federal acerca da segurança pública. Aqui em Sergipe, desde o título no qual o setor foi inserido, título da defesa do Estado, do cidadão e da ordem pública, passando pelos objetivos da segurança pública, conforme seu artigo 125,
que não se resumiu em dizer que a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme vimos no artigo 144 da Constituição de 88. O pioneirismo demonstrado pelos deputados estaduais sergipanos ocorreu quando se acrescentou especificamente a preservação das garantias fundamentais, também como escopo dos órgãos da segurança pública. De certa forma, meus alunos, vocês, policiais atualizados que estão inscritos aqui em nosso canal para participarem do curso de atualização profissional, não tenham dúvida. Vocês já fazem parte de uma onda revolucionária que busca dar nossa singela contribuição para o cumprimento do que impõe a Constituição de Sergipe, nos termos de seu artigo 3º, que citaremos para encerrar a aula de apresentação da disciplina. De start, nós, como agentes do Estado, devemos assegurar, além dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, urge que desenvolvamos procedimentos que protejam as pessoas contra a discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção político-ideológica e crença em manifestação religiosa. E assim, meus superalunos, nós encerramos a aula de hoje. Mas lembrem, se ainda não são inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.